Abra comigo sua Bíblia. Livro do profeta Malaquias, último livro do Antigo Testamento. Capítulo de número 1, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo de número 5. Diz assim a palavra do Senhor, Malaquias capítulo 1, versículo 1 até o versículo de número 5. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. E fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas. Então diz o Senhor dos exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamada terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis, grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Permaneça com sua Bíblia aberta sob o banco e vamos orar a Deus. Pai, te agradecemos por estarmos mais uma vez reunidos na tua casa e podermos não apenas cultuar-te, mas aprendermos sobre o culto que te agrada, para que possamos prestar um culto melhor a ti, para que possamos, Senhor, entregar a nossa vida a Ti, a nossa adoração. Deus, que Tu possa nos conduzir durante a exposição do livro de Malaquias, que Tu possas trazer o Teu povo para que juntos venhamos a aprender sobre o culto que Te agrada. Deus, instrui-nos na Tua palavra e capacita-nos como ferramentas e instrumentos, como porta-vozes do Senhor Altíssimo. É o meu pedido, a minha oração, em nome do Teu Filho, Jesus. Amém. E graças a Deus. Os irmãos podem tomar os seus assentos. Meus irmãos, para que nós possamos expor o livro de Malaquias e para que nós possamos ter um melhor entendimento sobre este livro, eu quero rapidamente traçar com você um panorama histórico para que nós possamos entender o pano de fundo sobre o qual profetizou o profeta Malaquias e também falar algumas características sobre o livro. Pois bem, nós conhecemos a história do povo de Israel, que após receber diversas advertências por parte dos profetas do Senhor, continuava pecando de forma obstinada contra Deus. E então Deus levanta a nação da Babilônia para punir o seu povo, para discipliná-los. E então o povo de Israel, a nação de Israel, foi invadida. Foi levado o povo cativo para a Babilônia, como um juízo de Deus, como uma disciplina de Deus. E após 70 anos que este povo estava no cativeiro, então em cumprimento da profecia que o Senhor havia feito, o povo recebe de novo a autorização para retornar para a sua terra. Segundo alguns estudiosos, cerca de 50 mil judeus retornam da Babilônia para Israel, liderados por Zorobabel. Uma outra parte dos exilados permaneceu na Babilônia, e uma outra parte ainda havia ido anos antes para o Egito. Esse povo que retornou do cativeiro, que regressou para a sua terra-mãe, reconstruiu o templo, tentou de certa forma reconstruir a cidade. E a reconstrução do templo, embora eles tenham ali reconstruído um novo templo, ele era menor e mais modesto, quando comparado ao templo, o grandioso templo de Salomão. Mas de certa forma o povo voltou e restabeleceu os sacrifícios e procurou restabelecer o culto ao Senhor. No entanto, é importante nós entendermos aqui, como o pano de fundo, que este povo que voltou da Babilônia
que voltou do exílio, eles estavam enfrentando pobreza, seca, adversidade. Eles estavam sendo oprimidos pelas nações vizinhas. Eles não tinham liberdade política. E eles tinham que pagar pesados tributos ao Império Persa. Então, como o povo estava, de certa forma, desiludido, porque não via as grandes promessas do Senhor se cumprirem no seu meio, já perdendo as suas esperanças, cada um começou, então, a cuidar do seu próprio negócio. Cada um começou a cuidar da sua própria vida. E o culto do Senhor foi sendo deixado em segundo plano. As coisas de Deus foram sendo deixadas em segundo plano. E o pouco que eles faziam para Deus, ainda faziam da forma errada. De um modo que Deus não se agradava. De uma forma que Deus não aceitava. E então, menos de 100 anos depois de eles voltarem da Babilônia, voltarem do exílio, o seu culto novamente era um culto vazio. E o seu coração, mais uma vez, estava endurecido contra o Senhor, insensível às palavras de Deus, ao amor de Deus que era manifestado por eles. Nesse tempo, depois que eles voltaram do exílio, Deus levantou profetas como Ageu, Zacarias e o próprio Malaquias, da qual nós vamos estudar, que profetizaram neste período do pós-exílio, advertindo o povo. E Deus também levantou homens como Esdras e Neemias, que fizeram reformas estruturais junto ao povo, seja na área religiosa ou seja na vida doméstica, como por exemplo Neemias, que trabalhou junto ao povo para reerguer os muros de Jerusalém. De forma resumida, este é o pano de fundo. Este é o cenário que nós encontramos na época em que o profeta Malaquias profetizou. Ainda falando acerca do livro do profeta Malaquias, para que nós possamos nos situar agora na questão do tempo, acredita-se que ele foi escrito possivelmente no final do governo de Neemias, ou muito mais provavelmente depois de Neemias. Foi mais ou menos o tempo em que o profeta Malaquias profetizou. E Malaquias, ele é o último profeta a profetizar da parte de Deus, antes de um silêncio de mais ou menos 400 anos. Depois de Malaquias, Deus novamente irá falar apenas através de João Batista. Quanto a Malaquias ser o contemporâneo de Neemias, chega-se a essa conclusão porque o profeta Malaquias profetiza num cenário muito parecido com aquele que Neemias denunciou. Se você ler o livro de Neemias, você vai enxergar algumas particularidades, algumas similaridades. Como, por exemplo, Neemias e Malaquias advertem contra as injustiças sociais, os casamentos mistos com os ímpios, a retenção daquilo que é do Senhor e o sacerdócio que estava corrompido. Ainda quanto a Malaquias, você vai ver um método que Deus utilizou através desse profeta, um método único, diferente de todos os outros profetas. Porque os outros profetas, Isaías, Jeremias, enfim, todos os demais, Deus usava eles e eles geralmente proclamavam a palavra do Senhor dizendo da seguinte forma: assim diz o Senhor, e então entregava a sua mensagem profética. Em Malaquias é diferente, porque em Malaquias Deus estabelece um diálogo com o povo. Deus faz uma afirmação, o povo retruca com uma pergunta cínica, e Deus então pacientemente trata o povo, refuta as suas alegações e amorosamente responde para eles. Então você vai ver isso pelo menos 8 vezes no livro de Malaquias. Deus faz uma afirmação, o povo questiona com uma pergunta bastante cínica, hipócrita, e Deus então pacientemente responde, refuta aquela argumentação do povo. E aí talvez você está aí no banco e se pergunte, mas por que estudar? Por que expormos o livro de Malaquias? Talvez você até vai dizer, mas esse livro foi escrito há tanto tempo atrás. Esse livro está lá no Antigo Testamento. O que ele tem para nós hoje? O que ele tem para nos ensinar?
Pois bem, deixa eu te dizer, embora este livro, ele pertença lá ao Antigo Testamento, ele é um livro muito atual. Isto porque o contexto que o profeta Malaquias viveu é muito semelhante ao contexto que nós temos vivido hoje em dia no Brasil. Tal como hoje, veja, o profeta denuncia a perversidade dos sacerdotes. E não é o que nós temos visto hoje no nosso Brasil? Pastores, líderes, apóstolos, bispos, descomprometidos, sem compromisso algum com o ensinamento da verdadeira, genuína palavra de Deus. O profeta denuncia a ganância do povo, e não é isso que nós temos visto hoje, pessoas correndo atrás de prosperidade. Nós criticamos os que pregam sobre a prosperidade, mas aqueles que estão ali também são aqueles que buscam em seu anseio a prosperidade, porque são palavras que lhes são agradáveis. O profeta Malaquias vai denunciar o relacionamento distorcido, distanciado de Deus, mascarado por rituais que não têm vida, que são vazios. E não é o que nós temos visto hoje na igreja brasileira. Então veja o quão atual é este livro. Através de Malaquias, Deus vai nos ensinar como Ele quer e deseja ser adorado no culto público, o culto que lhe agrada. Veja, é possível ter uma boa intenção na hora de cultuar a Deus, mas falhar miseravelmente na execução. O irmão Edson trouxe o exemplo aqui no último culto. Ele disse, lembra de Davi? Quando Davi quis trazer a arca, que estava fora da cidade, ele quis trazer a arca do Senhor para Jerusalém. Ele usou carros de boi, e não era esta a ordenança do Senhor, não era esta a forma que Deus havia determinado. E qual foi a consequência deste ato? Embora a intenção fosse boa, foi a reprovação da parte de Deus. Então, meus irmãos, eu quero que vocês entendam ao longo dessa exposição que o culto a Deus, longe de ser um fardo para nós, ele é um privilégio. Você estar aqui nesta noite podendo cultuar a Deus, você é um privilegiado. É triste que alguns não tenham a consciência deste privilégio que é cultuar a Deus, servir a Deus, ser-lhe fiel e fazer a sua vontade. Mas que você seja despertado, impactado pela palavra do profeta Malaquias, que nada mais é do que a palavra do Senhor. Para encerrarmos esta parte introdutória, a mensagem central do livro do profeta Malaquias é o seguinte: o povo e os líderes deveriam se arrepender e cultuar a Deus da maneira correta, como Ele determinou. Deveriam ser fiéis a Deus, mesmo em tempos de adversidade, que, como nós vimos, era o que eles estavam passando naquele momento. A mensagem de Malaquias é um chamado ao arrependimento e a voltar-se para o Senhor. A mensagem de Malaquias é uma denúncia contra o pecado e contra o formalismo. Pois bem, acompanhe comigo o versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Algumas traduções, ao invés de sentença, traz a palavra peso ou fardo, porque justamente era esta a mensagem que Deus traria através do profeta Malaquias para Israel. Era uma sentença, era um julgamento, era um fardo, era um peso da parte do Senhor contra Israel, o seu povo. A mensagem de Malaquias não era uma mensagem consoladora, não era uma mensagem que iria massagear o ego do povo de Israel, mas era uma mensagem dura, de profundo confronto e de censura às práticas que o povo vinha fazendo. E aí, vejamos, para quem era um peso esta palavra? Primeiro, era um peso para o profeta, porque ela era uma mensagem dura de ser ministrada.
Era um peso para o profeta ministrar esta mensagem. Ela não era uma mensagem palatável, uma mensagem azeitada, fácil de digerir, fácil de engolir. Era uma mensagem dura. E era difícil também para o profeta ministrar esta mensagem, porque ela era uma denúncia grave do Senhor contra os erros de Israel, do seu povo e dos seus líderes. Era um confronto direto de Deus contra o seu povo. E aí eu vou observando Malaquias, eu vejo o quão contrastante é a mensagem de Malaquias com a maioria dos pregadores que nós temos escutado hoje em dia, que querem trazer uma palavra agradável, uma palavra fácil de ouvir. Por quê? Porque buscam agenda, buscam popularidade, buscam seguidores, buscam aplausos, por isso falam de prosperidade, por isso fazem coaching gospel, massageando o ego, jogando a peteca nossa para cima. Mas a palavra de Malaquias é uma palavra dura, é uma palavra confrontadora. E aí eu quero fazer um apelo a todos que estão aqui nesta noite e que querem ministrar a palavra de Deus, ou quem vai assistir depois desse vídeo pelo YouTube e quer ministrar a palavra de Deus, eu faço um apelo a vocês: preguem a palavra de Deus com sinceridade, com simplicidade, com verdade e com fidelidade. Não acrescentem nada à palavra de Deus, porque ela é poderosa e suficiente. Não preguem para ganhar seguidores, mas sempre que você pregar, aponte para Cristo. Aí eu quero fazer um gancho aqui sobre apontar para Cristo e corrigir alguns conceitos que a gente veio trazendo errado por muito tempo. Porque a gente acha que pregador cheio do Espírito Santo é aquele que rodopia, planta bananeira, que grita, que entrega um monte de recado. Isso não é ser cheio do Espírito Santo. Pregador cheio do Espírito Santo é aquele que, quando abre a sua boca para pregar, aponta para Cristo. O seu alvo é falar de Cristo. Se vier alguém aqui assumir esta tribuna e durante toda a sua exposição ele não apontar para Cristo, abra bem o seu olho e fique alerta. Pregador cheio do Espírito Santo aponta para Cristo, porque Jesus mesmo disse: o Espírito Santo, quando ele vier, ele vai apontar para mim, ele vai falar de mim. Então o crente cheio do Espírito Santo é aquele que fala de Cristo quando abre a sua boca. Meus irmãos, em segundo lugar, a palavra de Malaquias, ela é um peso para o povo. Imagine você vivendo nos dias de Malaquias. Imagina que você está lá entre o povo de Deus e você começa a ouvir Malaquias profetizar o seguinte: vocês estão roubando Deus. Ou quem sabe você ouvir Malaquias dizer o seguinte: Deus está cansado do culto de vocês. Deus fica olhando no relógio a hora do culto acabar, porque Ele não aguenta mais o culto de vocês. Ou quem sabe você ouvir Malaquias dizer: Deus não aceita mais a oferta de vocês. E chega ao ponto em que Deus diz através de Malaquias: olha, eu queria que tivesse alguém, eu queria que tivesse um homem que fechasse a porta do templo, para vocês não acender o fogo no meu altar em vão. Eu não quero mais o culto de vocês, eu não aceito o culto de vocês. Era dura a mensagem, não era? Esta era a mensagem que o profeta Malaquias tinha que ministrar. Esta era a sua difícil missão. E qual foi a resposta do povo diante de todas estas acusações? Como eu disse, foram respostas bastante hipócritas. O profeta falando em nome de Deus, acusando o povo de roubar, de trazer uma oferta que Deus não se agrada, e o povo cinicamente olha para o profeta e diz: quem? Nós? Nós estamos fazendo coisa que não agrada a Deus. Nós estamos errados. Não acredito. Era mais ou menos essa a resposta do povo de Deus. Veja, meu irmão, nunca é fácil nós reconhecermos os nossos erros
quando nós somos confrontados pela palavra de Deus. Mas aqui Deus estava apontando os erros, tocando na ferida. E o que Deus estava exigindo era nada mais, nada menos do que uma mudança radical. Era uma volta de 180 graus. Era isto o mínimo que o povo deveria fazer, para que pudesse novamente agradar a Deus. Veja ainda no versículo 1, sentença do Senhor contra Israel. A mensagem de Deus tinha um destino, era o povo de Israel. Deus direciona a sua mensagem para o seu povo. Por quê? Porque antes de Deus julgar o mundo, antes de Deus julgar as outras nações, Ele vai julgar o seu povo. O juízo de Deus começa pela sua casa. Se o povo erra, Deus manda disciplina. Por que Deus faz isso? Porque se não for assim, se nós não formos corrigidos, se nós não formos disciplinados por Deus, nós não teremos autoridade para pregar a este mundo, para que o mundo venha ao arrependimento dos seus pecados. Lembra do sermão do Monte, quando aqui foi falado sobre o sal, que o sal precisa salgar, o sal precisa dar sabor, ele precisa conservar, porque se o sal perder as suas propriedades, para nada mais ele presta. Jesus quem disse, se o sal for insípido, para nada mais presta, a não ser para ser lançado fora. Se nós como cristãos, formos como este sal que não salga, não servimos para nada. Por isso que Deus vem, corrige, exorta, Deus julga, Deus disciplina, para que então, começando pela sua casa, o seu julgamento, possamos nós estar aptos a ministrar a palavra de Deus ao mundo corrompido, para que eles venham ao arrependimento. Note, meus irmãos, que Israel gostava, Israel saltava quando Deus corrigia as outras nações, mas quando foi com eles, aí eles não reconheceram. Nós, Senhor, aonde? No que nós estamos te roubando? Aonde que nós estamos deixando de trazer as ofertas? No que nós estamos errando? Abra comigo sua Bíblia, 1 Pedro, capítulo de número 4 e versículo de número 17. 1 Pedro 4 e 17, o julgamento começa pela casa. Veja o que diz a palavra do Senhor. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Esse primeiro começa por nós. Qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho? Meus irmãos, o julgamento do Senhor começa pela casa dele. Deus primeiro disciplina os seus filhos. E no começo, quando nós recebemos a disciplina do Senhor, parece que é uma coisa ruim. Mas depois, quando nós conseguimos enxergar todo o quadro completo, nós vamos ver que foi algo bom da parte de Deus. O nosso Deus é o Deus soberano. Ele sabe o fim antes do começo. E Ele sabe o que é melhor para nós. E nunca esqueça isso, sempre tenha isso em mente. A vontade do Senhor para mim e para a tua vida sempre é boa, perfeita e agradável. Versículo de número 2, veja o que diz a palavra do Senhor. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tens amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó, disse o Senhor, todavia amei a Jacó. Veja que, como eu disse, a mensagem de Malaquias, ela é um peso, ela é um fardo, ela é uma sentença de Deus para o seu povo. Mas viram como Deus começa a tratar com o seu povo? Eu sempre amei vocês. Eu sempre vos tenho amado. Isso implica dizer que o amor de Deus é um amor do passado, do presente e para o futuro. E aí, olha como Israel deveria ter respondido ao Senhor, quando Deus disse, eu vos tenho amado. Como Israel deveria ter respondido? Senhor, nós também te amamos e reconhecemos o teu grande amor na nossa vida. Mas como foi que Israel respondeu para Deus? Como assim?
o Senhor nos ama. Como assim o Senhor diz que nos ama? Olha a nossa situação. É isso que o povo fez para Deus. Olha a nossa situação. Nós temos que pagar pesados impostos, não temos liberdade política, somos oprimidos pelas nações vizinhas, não tem colheita, não tem dinheiro, não tem trigo, não tem chuva. Onde estão as tuas promessas? Foi assim que o povo respondeu para Deus. Por quê? Porque Israel aqui errou drasticamente ao relacionar o amor de Deus, o favor de Deus, às bênçãos financeiras. Eles estavam passando por uma situação difícil e estavam acusando a Deus de não os amar. Veja se não é isso que nós temos ouvido hoje em dia. O reverendo Augusto Nicodemos vai dizer que possivelmente foi aqui que nasceu a teologia da prosperidade. Você ouve falar de teologia da prosperidade aí achando que é uma invenção nova. Na verdade, aqui nós já estamos vendo a teologia da prosperidade. O povo relacionando o amor de Deus ao seu favor financeiro. Se Deus me abençoar, se Deus me der um emprego bom, um casamento bom, um carro, uma casa, é porque Deus me ama. Se Deus não me der nada disso, alguma coisa está errada. Veja, o início da teologia da prosperidade possivelmente foi aqui, junto com o profeta Malaquias, e não é diferente do que nós temos visto nos dias de hoje. Mas como que Deus respondeu ao povo? O povo disse: Senhor, tu nos ama. Como assim? Nós não estamos enxergando este teu amor. E aí Deus responde ao povo. Mas como que Deus responde ao povo? Se Deus fosse responder conforme o povo queria, Deus ia dizer: é verdade, vou abençoar vocês. Vou abrir a janela do céu, vou mandar chuva, vou mandar colheita, plantação, vocês vão ser fartos, prósperos, e a vitória de vocês vai ter sabor de mel. O futuro de vocês é glorioso. As nações virão e se prostrarão diante de vocês. Foi isso que Deus respondeu? Não foi isso que Deus respondeu. Mas como então Deus respondeu para o povo de Israel, que o questionou acerca do seu amor? Então Deus, veja, o que ele disse ali no versículo de número 2. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos amaste? Não foi Esaú, irmão de Jacó, disse o Senhor, todavia eu amei a Jacó. Então Deus faz eles se lembrarem do passado. Deus faz com que eles olhem para o passado e faz com que eles se lembrem do seu amor imerecido, eletivo e persistente para com eles através de Jacó. Deus diz: olha, eu podia ter escolhido Esaú, eu escolhi Jacó. Eu fiz aliança com Jacó, eu fiz pacto com Jacó, eu fiz promessas a Jacó. Esta é a maior demonstração do amor que eu tenho por vocês. Aí nós vamos, talvez a gente vai tentar procurar na Bíblia, algum lugar que diga que Jacó deveria ser mais amado do que Esaú, e nós não vamos achar. No entanto, Deus amou a Jacó, apesar da sua insignificância, como você pode ler depois em Deuteronômio 10 e 15. Paulo vai nos dizer em Romanos que antes que estes gêmeos praticassem o bem ou o mal, Deus escolheu a Jacó. Se nós formos olhar pela nossa ótica, Esaú era o primogênito. Esaú era mais forte, era o caçador. Esaú tinha até porte para ser rei. E talvez na nossa ótica diríamos: Esaú era para ter sido a escolha de Deus. Mas Deus diz: eu amei a Jacó. E aí nós vamos procurar na Bíblia quem foi Jacó. Jacó foi mentiroso, enganador, um aproveitador. E aí, se nós formos analisar ainda mais a fundo, nós vamos ver, meus irmãos, que nem Jacó e nem Esaú, essa é a bem da verdade, que nem Jacó e nem Esaú tinham méritos algum, ou qualificações alguma,
que merecessem o favor da parte de Deus. Nenhum dos dois merecia o amor de Deus. E aí, olhando para isto, eu começo a olhar para nós. E vejo que nós também, em nós, não havia méritos ou qualificações nenhuma para que nos tornássemos aceitáveis diante de Deus. Abra sua Bíblia comigo, em 2 Timóteo. Capítulo 1, e versículo de número 9. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1 e versículo 9. Veja o que fala, o que Deus fez por nós. Que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Deus nos salvou segundo a sua determinação e graça. É o que Paulo escreve a Timóteo, segundo o seu próprio propósito. O amor de Deus pelo seu povo, o amor de Deus por nós, é um amor deliberado que parte dele, e ele é imutável. A escolha por Jacó foi motivada por um amor imerecido. Da mesma forma acontece conosco. E eu digo aqui que Deus chama e escolhe justamente os maiores pecadores, como disse Paulo, para que a sua glória seja mais manifestada na vida deles, na nossa vida. Agora veja o que a Bíblia fala acerca de nós, acerca de mim, acerca de você. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus, filhos da desobediência, réprobos, amantes de si mesmo e pecadores contumazes. Sendo assim, Deus não pode nos ter amado porque viu alguma virtude em nós. Deus não pode ter nos amado porque viu um adorador dentro de nós. Deus não pode nos ter amado porque viu que faríamos alguma coisa boa, ou porque éramos santos, ou porque praticávamos boas obras. Definitivamente não. Porque a causa do amor de Deus está nele e não em nós. Jesus disse: não fosse vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu escolhi a vós outros. Deus declara o seu amor por Israel, não através de bênçãos financeiras, não através da provisão, e era dessa forma que eles imaginavam, mas Deus declara o seu amor a Israel, o seu amor imerecido para com eles, pedindo para que eles olhassem no passado, olhassem para Jacó, aquele a quem Deus havia feito a aliança. Mas apesar de Deus declarar este amor para Israel, eles eram ingratos. A ingratidão do povo acabou fechando os seus olhos para que eles não enxergassem a benevolência recebida da parte de Deus. E talvez você está aí no seu banco se pensando: poxa vida, que povo ruim esse povo de Israel. Que povo ruim esse povo, hein? Deus fez milagres, promessas, Deus derramou bênçãos sobre eles, e eles ainda questionam a Deus, questionam o amor de Deus, questionam o seu favor não merecido. Talvez a gente se questione e diga: puxa vida, que povo cabeça dura. Mas se nós formos olhar para nós, quantas vezes nós também não somos como Israel, que temos recebido as bênçãos de Deus, temos recebido a salvação de Deus, temos sido abençoados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, e também muitas vezes desprezamos a Deus,
desprezamos o seu culto e achamos que é enfado e canseira ter que vir no domingo e na quarta-feira cultuar a Deus. Reclamamos do serviço cristão e achamos que é demais para nós. Talvez alguns de nós até dizem assim: essa semana eu já fui no culto no domingo, não vou na tarde. Ou eu estou vindo aqui hoje na quarta-feira, domingo eu não venho. Como se nós fôssemos obrigados a vir aqui, como numa empresa, e bater cartão para que Deus pudesse nos ver, marcar presença. Veja que Deus se queixa para o profeta Isaías, lá em Isaías 29:13, diz: Isaías, este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Meu irmão, Deus não quer uma devoção vazia. Deus não quer que você venha aqui na quarta ou no domingo só para bater ponto, para marcar presença. Deus quer uma devoção genuína e verdadeira dos seus seguidores. Deus quer uma adoração que brota do nosso interior e que vai explodir no exterior em exultação a Ele. Que nós possamos, pastor, sair do culto de domingo desejando já estar no culto de quarta. E que na quinta nós possamos estar ansiosos por estar aqui no domingo. Deus nos ama. E Deus vai continuar nos amando. Mas eu acredito que é justamente por isso que hoje Ele nos adverte, para que nós possamos mudar a nossa postura, a nossa atitude, nos arrependermos e nos voltarmos de novo para Deus, cultuar aquele que é santo, digno, poderoso, soberano, adorá-lo na beleza da sua santidade, uma adoração genuína, uma adoração que é sincera. Versículos de número 3 e 4, acompanhe comigo. Deus disse que amou a Jacó, porém eu aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz: fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos exércitos: eles edificarão, mas eu destruirei, e Edom será chamado terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Certa vez, discutindo sobre Malaquias 1:3, alguém chegou e disse ao Dr. Arnold C. Gembelay, que foi um talentoso líder cristão hebreu da geração passada. Disseram ao Dr. Arnold: olha, eu tenho um sério problema com Malaquias 1:3, porque diz que Deus aborreceu a Esaú. Então o Dr. Arnold respondeu: a minha maior dificuldade é com Malaquias 1:2, onde diz que Deus amou a Jacó. Nós não somos capazes de explicar o tamanho desta graça maravilhosa, deste amor imerecido de Deus por nós. Eu quero parafrasear aqui Paul Washer, quando ele disse o seguinte: a maior obra do maior teólogo não passará de rabisco de criança ao tentar descrever este amor incomparável deste Deus que é imensurável. Eu vou repetir: a maior obra do maior teólogo, ao tentar descrever o amor de Deus, não passará de rabisco de criança. Aleluia. Voltemos ao versículo 3 e 4. Assim como Israel sofreu com a invasão dos babilônios, mais tarde Edom também foi invadida, não pelos babilônios, mas pelos nabateus, que era um povo árabe. E aí diz a história que os edomitas, o povo de Edom, foi totalmente destruído, desolado, e eles foram espalhados pelas nações vizinhas. E veja o que Deus diz ali no versículo de número 3 e 4: ainda que Edom quisesse se reerguer
eu os destruiria. Deus não permitiria. Por quê? Porque se para Israel o cativeiro, a invasão dos babilônios foi uma disciplina, para Edom foi o julgamento do Senhor. Porque Edom era um povo mau e perverso, um povo que muitas e muitas vezes se levantou contra o povo de Israel. Então Deus vem com julgamento sobre este povo. Para Israel, se nós vamos ver, Deus prometeu restaurar a nação de Israel. E isso é prova, porque quando Malaquias está escrevendo, no pós-exílio, a nação de Israel existia como nação. Mas Edom já não existia mais como nação. Edom foi totalmente destruído, desolado, e já não existia mais. E o simples fato de Israel ainda existir como nação já era uma prova do amor de Deus, porque Edom nunca mais se reergueu. E ainda que eles tentassem, Deus disse: eu não permitirei. Deus mais uma vez prova o seu amor, mas o povo de Israel não estava enxergando dessa forma. Vejamos ainda alguma coisa mais sobre Esaú. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 16 e número 17. Hebreus, capítulo de número 12, versículo 16 e 17. Vamos ver alguma coisa aqui sobre Esaú. Diz assim a palavra do Senhor: e ninguém seja fornicário ou profano, como foi Esaú, que por um manjar vendeu seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscasse. Esaú vendeu a sua bênção por um prato de lentilha. E depois nós vamos ver aqui em Hebreus, o autor aos Hebreus diz que ele ficou chorando. Ele chorou porque ele não pegou a bênção de Deus, ele não foi abençoado por Deus. Esaú é o tipo de pessoa que chora pela consequência do pecado, mas não se arrepende e não chora pelo pecado que praticou. Esaú é o tipo de pessoa que lamenta ter que colher os frutos que plantou, mas não lamenta de os ter plantado. Esaú, ele era inconsequente. Ele trocou a sua bênção da primogenitura por um prato de lentilhas, um mísero prato de lentilhas. Isso nos mostra que Esaú era imediatista, que buscava os seus prazeres e a sua satisfação pessoal em detrimento da vontade de Deus, das coisas de Deus e do próprio Deus. Eu quero abrir um parênteses aqui e verificar quantas vezes nós também, como Esaú, não recebemos ofertas tentadoras para trocar o nosso Jesus ou deixar o nosso Senhor Jesus em segundo plano. O nosso inimigo, ele se levanta furioso contra nós e nos oferece pratos de lentilha, para que nós possamos trocar o nosso Deus, o culto ao Senhor, por pratos de lentilha. E o problema, meus irmãos, é que muitas e muitas vezes nós, de fato, acabamos negligenciando a piedade, a devoção, a oração, a leitura da Bíblia, o culto, o louvor. Acabamos negligenciando estas coisas e trocamos tudo isso por quê? Pelo quê? Por um prato de lentilha. Sabe por quê? Eu digo que trocamos por um prato de lentilha porque qualquer coisa nesta terra, por maior que seja, por mais esplendorosa que seja, qualquer coisa
é como um prato de lentilha, se comparado àquilo que nós recebemos em Cristo Jesus. Aleluia. Versículo número 4 ainda, veja o que ele diz. Ainda que Edom diga: empobrecidos somos, porém tentaremos edificar os lugares desertos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eles edificarão, e eu os destruirei, e lhes chamarei termo de impiedade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Edom é o povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Se nós formos ver a história, quando o povo de Israel estava peregrinando no deserto, durante aqueles 40 anos, houve um momento da peregrinação em que Israel precisava passar pelas terras de Edom. E eles mandam um mensageiro dizendo: meu irmão, permita-nos passar pela tua terra, nós estamos aqui em paz. Mas o rei de Edom, os edomitas, não o permitiram, e eles veementemente recusaram ajudar o povo de Deus, e ainda ameaçaram: se vocês botar o pé na nossa terra, nós vamos matar vocês. Depois a história vai nos contar mais à frente que quando Israel foi invadida pelos babilônicos, os edomitas estavam ajudando os babilônicos a conquistar Israel. Eles ajudaram a saquear, a perseguir e a matar aqueles que tentavam fugir das mãos dos babilônicos. Veja, Edom tocou na menina dos olhos de Deus. E é por isso que Deus deixa muito claro: ele não se esqueceu do que Edom fez a Israel. E é por isso que Deus está irado contra este povo. São palavras duras, são palavras fortes. Povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Meu irmão, você já pensou, já passou na sua cabeça por um momento ser inimigo de Deus? Já passou pela sua cabeça fazer parte deste povo contra quem o Senhor está irado para sempre? Não queira nunca estar neste povo, porque a Bíblia diz que terrível coisa é cair nas mãos deste Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui para você: nós fazíamos parte deste povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Nós fazíamos parte deste povo, mas então, meus irmãos, em Cristo Jesus nós fomos reconciliados. Nós éramos inimigos de Deus, mas em Jesus Cristo nós fomos reconciliados pelo seu sangue, pelo seu sacrifício na cruz. Ele restabeleceu a paz entre nós e Deus. Colossenses 1:22, Paulo vai nos dizer que Cristo, na sua cruz, pelo seu sangue, fez a paz com Deus e nos reconciliou com Ele. Nós fazíamos parte deste povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Mas através de Cristo nós fomos salvos. Esta é a graça maravilhosa que nós cantamos, que nós pregamos. Este é o favor não merecido de Deus. Este é o seu favor, o seu amor imerecido para conosco. E aí, agora que nós fomos reconciliados com Deus, Paulo vai nos dizer em Romanos 8:1 que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Deus, este Deus soberano e poderoso, era o único que poderia ser contra a nossa vida. Você sabia disso? Deus era o único que poderia ser contra a nossa vida, porque somente Ele poderia nos julgar
e nos condenar e nos lançar no inferno. Mas Paulo diz que nós somos reconciliados. E aí Paulo diz agora: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E aí Paulo ainda vai dizer: olha, ele era o único que podia ser contra nós, mas ele não é mais contra nós, ele é a nosso favor, ele é por nós. E se ele é por nós, então quem será contra nós? Aleluia! Você pode louvar esse Deus? Aleluia! Versículo 5, já vamos se aproximando do final. Versículo 5 diz o seguinte: os vossos olhos o verão, e vós direis: grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Por fim, no versículo de número 5, Malaquias nos fala da grandeza deste Deus. Malaquias vai dizer que, enfim, Israel adoraria ao Senhor quando visse e quando conhecesse as suas maravilhas sendo manifestada no meio das outras nações. E aí aqui eu quero dizer o seguinte: que quando nós, eu e você, conhecemos quem Deus é, então nós somos levados a adorá-lo, a adorar a sua grandeza, sua glória, sua majestade. E mesmo as provações que viermos a passar nos levarão a adorar a Deus, porque mesmo em meio às provações veremos que Ele é um Deus soberano e que está acima de todas as coisas. O nosso culto só tem início quando nós conhecemos a Deus. Sem conhecermos a Deus, meus irmãos, é impossível nós adorarmos a Ele. Eu vou repetir: o nosso culto só tem início quando nós conhecemos a Deus, porque se nós não conhecemos, é impossível que possamos adorá-lo. E aí Paulo vai nos dizer como deve ser o culto ao Senhor. O nosso culto a Deus deve ser um culto racional, com entendimento. Sim, com entendimento. Porque quando você se aproxima de Deus, você precisa conhecê-lo, saber que Ele é o Deus soberano, eterno, todo-poderoso, o santo, o imutável. Porque se você não tiver consciência de quem Deus é, você não conseguirá adorar a Deus. Mas se você conhecer quem Deus é, então você conseguirá adorar a Deus. Você será levado a adorar a Deus. Agora, preste atenção no que eu vou dizer. O tamanho do seu culto a Deus depende do tanto que você conhece este Deus. Se você conhece este Deus pouco, o seu culto será pequeno. Mas se você conhece muito deste Deus, então certamente você entregará o melhor da sua vida a Ele e ainda achará que é pouco. Aleluia! A Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer este Deus. Como é que nós conhecemos a Deus? Através da sua palavra, através disso que nós estamos fazendo nesta noite aqui, expondo a palavra do Senhor e nos relacionando com Ele, através da sua palavra e através de nos relacionarmos com Ele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você: se a partir de hoje você saísse daqui e dissesse assim: eu vou dedicar todos os meus dias a conhecer este Deus, 24 horas do meu dia, pelo resto da minha vida, vou me dedicar a conhecer este Deus. Eu digo para você que você não arranharia nem a superfície de quem Deus é. E eu ouso ainda dizer que toda a eternidade será pouco para nós conhecermos a profundeza deste Deus. Aleluia! Oh, aleluia! Malaquias diz o seguinte: a glória do Senhor será vista em outras nações.
Hernandes Dias Lopes vai dizer que Deus não é uma propriedade exclusiva só da igreja. Ele não é um Deus tribal, mas Ele é o Senhor do universo. Eu quero te convidar, meu irmão, a louvar a este Deus, pois a glória dele transcende as quatro paredes desta igreja, deste bairro, desta cidade, deste estado, deste país. Ele é o Senhor soberano do universo. Muito mais do que isso, meu irmão, eu quero te convidar a louvar a Deus a todo o momento e a vivermos para a sua glória. Aleluia. John Bradford, ele via cada momento do dia dele como um lembrete de quem Deus é e o que Ele fez por nós e por nós. E aí veja como é que era a rotina dele. Quando ele via a luz do sol nascer pela manhã, rompendo a escuridão da noite, ele se lembrava da eterna ressurreição que nós temos em Cristo Jesus. Quando John contemplava o sol, ele adorava aquele que é a luz do mundo. Ao levantar-se da sua cama, ele lembrava como Cristo nos levanta dos mortos. Ao vestir-se, ao trocar sua roupa, ele orava pedindo para ser vestido da pessoa de Cristo. Ao se alimentar e ao comer, ele comparava aquilo com alimentar-se do corpo de Cristo. Quando ele retornava para sua casa depois de um dia de trabalho, ele imaginava como será prazerosa a nossa chegada ao lar eterno. Quando ele se despia para ir dormir, ele pensava em despir-se do velho homem e das suas paixões. E por fim, quando ele se deitava na sua cama e se preparava para o sono da morte, ele dizia: assim como você não tem medo de entrar em sua cama, pronto para dormir, assim não fique com medo de morrer. Aleluia! Viva para a glória de Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer este Deus. O Catecismo Maior de Westminster traz na sua primeira pergunta o seguinte: qual é o fim principal e supremo do homem? Então o Catecismo nos responde que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Amém? Aleluia. Rapidamente, as conclusões desta passagem. A melhor maneira de nós despertarmos para o culto de Deus é lembrar e conhecer quem Deus é. Para nós cultuarmos a Deus, precisamos ter uma visão correta de quem Ele é. Muitos vêm para a igreja e não sabem a quem adoram, porque o adoram, e prestam um culto vazio com experiências irracionais. Mas se nós conhecermos a Deus, adoraremos a Ele com entendimento. Quando nós conhecemos a Deus, não precisará ninguém pedir para você: levante a mão, dê um glória, faça isso, faça aquilo. Não, sem ninguém pedir, você irá adorar este Deus maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia. Segunda conclusão: o amor de Deus não se mede pela prosperidade material. Não é errado, meus irmãos, nós apresentarmos as nossas dificuldades a Deus, mas é errado nós buscarmos a Ele somente para que resolva os nossos problemas. O culto a Deus não é uma relação comercial, mas é uma relação de renúncia, entrega e fidelidade. Deus, Ele é de fato um Deus abençoador, mas Ele procura aqueles que adoram Ele pelo que Ele é e não pelo que Ele pode dar. Última conclusão que nós temos deste texto: a maior prova do amor de Deus é que Ele nos escolheu. A maior prova que Deus nos ama não é Ele nos dar bens materiais, mas a maior prova de que Ele nos ama é Ele nos ter chamado e elegido em Cristo Jesus para sermos o seu povo, ainda antes da fundação do mundo. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Mesmo diante das dificuldades, você perceberá que Deus me ama, e que as provas que muitas vezes nos sobrevêm são para nos fazer um cristão melhor, com o caráter de Cristo. Amém?
Vamos orar? Santo Deus e Pai eterno, te agradecemos pela tua palavra e peço, Senhor, a tua direção sobre as nossas vidas, para que possamos nós, a cada dia, te cultuarmos mais e melhor, um culto de qualidade para ti, um culto que te agrada. Deus, queremos sim renunciar às nossas paixões, às nossas vontades e fazermos aquilo que te agrada. Pai, que tu possa nos ensinar através da tua palavra e que possamos sim, Senhor, ao sermos confrontados pelos teus ensinamentos, pela tua poderosa palavra, nos arrependermos e nos voltarmos para ti com sinceridade de coração. É o meu pedido, a minha oração, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. E